Estamos novamente com mais uma mesa de debates, hoje com a doutora Luciana Iuki, correto? A doutora Luciana ela é juíza de direito, doutoranda em direito, mestre em administração pública, coordenadora do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e atua na área de mediação e conciliação desde 2011. E com toda essa experiência, ela vai falar para a gente um pouquinho mais sobre a mediação nos tribunais superiores. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Larissa. Para mim é um prazer estar aqui. Aceitei muito alegremente o convite do IRTS, né, e dividir a mesa aqui com a André, com o Paulo, para a gente tratar desse assunto que é tão instigante. Hoje a gente tem percebido uma evolução nos tribunais superiores da política pública de mediação e conciliação dentro do Poder Judiciário. Então, assim, para fazer um breve histórico aqui de como chegamos nesse ponto que estamos hoje, em 2010, o CNJ editou a Resolução 125, que implantou a política pública de mediação e conciliação em todos os tribunais. E a partir de então criou-se uma estrutura que é direcionada e especializada, né, para a realização de audiências de mediação e de conciliação em todos os tipos de conflito que sejam passíveis aí, né, de transação. E hoje a gente vê assim no primeiro grau, principalmente, que tem se consolidado aí essa prática, embora ainda tenha resistência das pessoas, dos profissionais, dos atores, dos próprios juízes que não encaminham o processo, mas a gente tem percebido aí um crescimento, né, dos casos resolvidos mediante acordo. A gente ainda tem muito para alcançar. E recentemente o STF montou o seu próprio Centro de Mediação e Conciliação em 2020, né? E em 2022 teve uma resolução que criou também um centro que é para tratar dessas demandas estruturais e conflitos de maior complexidade. E aí o que são esses conflitos estruturais? Conflitos estruturais são basicamente os conflitos que envolvem políticas públicas e que alcançam a coletividade. Então a gente tem aí questões ambientais, né, questões de direitos fundamentais, direito à saúde, direito à educação, em que a decisão judicial individual ou colegiada, ela não vai conseguir alcançar todos os aspectos, né, daquela política pública. Então vai precisar o quê? De que a gente chame todos os atores envolvidos, então que eu chame poder executivo, que eu chame alguns órgãos locais, a própria sociedade, para ajudar a construir a solução desse conflito de uma forma que seja mais robusta e de que eu consiga tornar a minha decisão mais efetiva. Né? Então, trazer isso hoje para os tribunais superiores é da maior efetividade a prestação jurisdicional. Eu acredito assim, é muito difícil da gente conseguir operacionalizar, porque as pessoas ainda não conhecem bem como funciona e o que se pode alcançar nos tribunais superiores, mas eu acho assim que é muito promissor isso. Né? E é importante que os advogados, que as partes conheçam essa ferramenta e façam uso dela. Eu acho que a gente está discutindo isso hoje aqui e divulgando essa possibilidade que existe, por exemplo, no STF, no STJ também existe o centro de mediação, para que as pessoas peçam, porque hoje a mediação no Tribunal Superior ela vai ser o quê? Facultativa, então as partes podem aceitar ou não participar da sessão e dessa construção conjunta, mas a gente trazer aqui os benefícios, né, do que isso pode trazer, do que uma decisão aí do que a gente chama de adjudicada, que é imposta pelo Poder Judiciário. E é muito interessante porque eu estava explicando aqui, já advoga aí mais de quase 20 anos, né? E nunca num tribunal superior eu fiz esse pedido de mediação. Então a gente vê que realmente é um assunto instigante e necessário, né? Que a gente converse sobre o caso. E você estava explicando que já teve alguns casos que tiveram, né, soluções no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, um bem recente foi do caso de Fernando de Noronha, da gestão da ilha, né, que a União pedia aí a devolução da gestão do estado de Pernambuco, e a partir de uma mediação conduzida por uma juíza que é até aqui do TJDF, doutora Caroline, conseguiu-se chegar num acordo. E aí o acordo envolvia muito além dessa questão da gestão, mas também questões ambientais,
né, questões de gerenciamento ali da parte econômica. Então, foi muito interessante a gente ver como foi possível construir este diálogo pouco a pouco. Né? E a mediação é exatamente isso, é facilitar o diálogo entre as partes envolvidas e, a partir disso, é identificar quais são os interesses que muitas vezes as pessoas ou instituições, olhando de fora, têm a falsa impressão de que o interesse é divergente, mas o interesse, na verdade, por exemplo, nesse caso, é convergente, que é o quê? Né? Manter ali a questão da proteção ambiental, produzir ali um mercado de turismo, mas que seja sustentável. Então, a gente pode gerar aqui outros exemplos que poderiam ser objeto de mediação também. Eu vou citar um exemplo de uma ação civil pública do TJDF, que está em trâmite há 40 anos, que discute o direito à creche, que já foi até tema no STF né? Sim. De que já está assim, consolidado na jurisprudência de que o Estado tem que fornecer a vaga para o menor de 6 anos em creche pública, tá? Consegue-se hoje, né, que todas as crianças tenham acesso, mesmo com a decisão judicial do STF? Não se consegue. Né? Teve a repercussão geral, foi julgado, não se consegue cumprir essa ação civil pública. Então, está em fase de cumprimento de sentença e a ação tem 40 anos de idade. Então, assim, algumas gerações já passaram dessa fase, que poderiam ter acesso à creche e não tiveram. E aí isso pode ser trabalhado na mediação, como? Fazendo um plano de trabalho de como o governo vai poder implementar a curto, médio e longo prazo esta política pública. Né? Porque só ali a força da justiça, da decisão judicial, não é suficiente. Então, a gente teve uma mediação muito emblemática aqui, né, em Brasília, que foi a desocupação da Orla do Paranoá, que era aquelas ocupações irregulares. Então, assim, a primeira etapa da desocupação foi numa mediação. Então, era também uma ação civil pública que já tramitava há muitos anos, cujo cumprimento de sentença não se conseguia obter de forma consensual, só com o diálogo das partes. E aí o Ministério Público toda hora pedindo aplicação de multa, né? Então, aquela troca que a gente fala do litígio, que é encarado ali como uma estratégia de guerra, a gente converte para estratégia colaborativa. Então, a partir disso, conseguiu-se construir um plano de desocupação. E lá ficou lindo, né? O Dr. Paulo tá sempre postando uns videozinhos lá na Eu orla. adoro o parque ali, o Parque da Asa Delta, né? Eu adoro. Pois é, E e ficou acaba excelente. que foi divulgado, que foi a primeira etapa, Não foi sabia. através da mediação. E era Pois uma é. ação civil pública correndo há muito tempo. Interessante, a gente ficou com a impressão que foi o cumprimento de uma decisão judicial, né? Pois é. Não se sabia realmente que Mas era uma isso, mediação. assim, isso às vezes, assim, para nós, o Poder Judiciário, é inclusive frustrante, por quê? Porque nem sempre a decisão judicial vai produzir os efeitos a que ela se destina. Né? Porque tem a questão também da capacidade do poder público de conseguir atender. Então, eu acho que assim, a gente ter essa via dialogada, de eu conhecer o orçamento, né? De saber dentro ali dos limites. Então, assim, eu também posso ter a negativa, o judiciário negar o acesso a uma política pública, por exemplo, de um medicamento de alto custo, por falta de orçamento. Mas também não poderia ter uma solução consensual construída ali, de alguma forma? Talvez pudesse ter. Sim. Né? Então, a gente vê assim, em diversos tipos de demandas de alto impacto e que podem se repetir no judiciário. Essa da creche pode gerar inúmeras ações individuais. Eu né? penso também... Eu pedindo uma vaga para o meu filho. Questão de UTI também. Questões de UTI também. Questão de medicamentos de alto custo, né? Acho que essas questões em Na especial área de que já saúde. foram julgadas pelo STF, a princípio realmente teria que ter um cuidado especial, né? Para que Pois seja é. cumprido. E a gente tem diversas questões aí que são repetitivas, mas já estão pacificadas na jurisprudência, mas que na prática a gente não vê sendo cumpridas, principalmente de direitos fundamentais. Eu tenho um exemplo A aqui no UTI é um DF, exemplo. que a Central de Regulação recebe inúmeros mandatos todos os dias e não cumpre, alegando reserva do possível. Agora, esse ponto que você está falando nos tribunais superiores remete muito ao conceito de diálogo interinstitucional, né? Exato. Porque, assim, a gente está trazendo como um novo nome, mas o que seria o diálogo interinstitucional? É você promover uma conversa entre os três poderes de uma forma colaborativa,
que hoje está muito difícil, a gente vê assim um embate, né? Às vezes até na parte superior, envolvendo Congresso Executivo e Judiciário. E a ideia era trazer esse diálogo para justamente possibilitar o cumprimento dessas demandas que são mais complexas e que envolvem interesse público, assim, disponível. Tanto quando envolve terra, ou às vezes tem muita questão, por exemplo, de repartição de tributos, né, das receitas tributárias. Então, é muito interessante esse conceito de mediação, porque é você pegar os representantes dos 3 poderes ali, não, gente, vamos sentar e como a gente pode resolver essa matéria, né, em prol do país, assim, trazendo um resultado, né? Exato, e aí você possibilita um diálogo também, porque assim, a mediação é um procedimento extremamente flexível, né? Então, por exemplo, na minha audiência eu tento resolver tudo em um único encontro. A mediação, ela possibilita que o problema seja resolvido assim, na velocidade, com a quantidade de encontros que as partes precisarem. Então, esse da Orla demorou 1 ano para resolver. Foram vários encontros. E aí eu posso chamar as pessoas interessadas, a sociedade, para participar também. Então, eu posso ouvir quem são os impactados, ainda que não sejam parte direta naquele litígio. Olha que interessante, a gente está trazendo assim uma outra, eu falo que é uma outra face mesmo do Poder Judiciário, que é de incluir as pessoas, de trazer as pessoas para mostrarem seus pontos de vista. Isso é interesse público, né? Esse isso diálogo é conhecer interesse plural. público. Esse diálogo plural. O que eu estava refletindo aqui, a gente fala muito, por exemplo, de reforma tributária, né? E na reforma tributária, um dos vários pontos que eles colocam assim, é que causa muito dano ao Estado o fato de ser tão judicializadas as questões tributárias. E o dano é por quê? Porque é muito dinheiro que tem que se colocar no Poder Judiciário para poder resolver essas demandas, né? E aí já me veio à mente aqui como que a gente pode trabalhar para que nessas demandas tributárias elas diminuíssem, né? Eu acho que a reforma tributária, o Paulo é mais estudioso nesse ponto, provavelmente eles já devem estar pensando em algo nesse sentido, acredito eu. Mas é realmente algo que a gente deveria aplicar em todas as situações, seja nos direitos fundamentais, seja aqui no direito tributário. Se você acompanhar com calma, a Procuradoria Fazenda Nacional, né, Federal, ela já vem desde 2016 com uma porção de portarias e resoluções que impedem a interposição de recurso, a contestação em determinadas matérias, né? E de 2018 para frente a gente já vê, por exemplo, a evolução da transação tributária, NJP, né, negócio jurídico processual. Então, assim, a gente já vem acompanhando aí uma forma de resolução extrajudicial de débitos fiscais, né, em favor do contribuinte. No Sul, tem um projeto que foi teve um resultado muito bom de arbitragem em direito tributário também. Então, TRF4 é referência demais. Nesse. Pois é, então assim, a gente já vê uma evolução nesse sentido, porque antigamente era impensável você imaginar que um procurador ia deixar de dar entrada num recurso ou deixar de cobrar um tributo daquele formato. Mas a gente chegou a uma concepção que é a seguinte: o que adianta eu ser credor de um valor X de uma pessoa que não tem dinheiro para pagar aquele X? E que nunca vai pagar. E que nunca vai pagar. Então, assim, aí a execução fica arquivada, né? Se vocês olharem os projetos de refis, tanto que agora eu acho que refis mesmo vai acabar, vai ficar essas portarias de transação. Mas se vocês olharem os projetos de refis, pode ver. Previsão de arrecadação, 200 bi. Aí você chega lá, arrecadou 300 bi no primeiro mês, o acordo, né? Vai ver se arrecadou 300 bi ao final de um ano. Não vai arrecadar. Porque ele vai entrar naquele projeto de 180 meses e não vai pagar. É uma ilusão que ele está fazendo. Então, assim, essa noção que a gente tem acompanhado desses métodos, né, que a Procuradoria tem adotado é bacana. A legislação abriu esse espaço, né? Eu acho que essa é a evolução, porque isso era impensado, né? Impensável. O União abrindo mão de dinheiro, né? Dando desconto, negociando com o contribuinte. Mas sai mais barato no final das contas, exatamente. Né? Então, assim, nessa linha. Eu estou ansioso para chegar a ver também, quem sabe, mediação. Sim. Já pensou ao ponto do procurador chegar e falar assim, não vamos recorrer porque nós vamos perder? Exato. E assim, aqui no DF a gente tem um SEJUSC fiscal,
Não sei se você Tem o conhece. Sejusc Jesus. fiscal. Que legal, não E sabia. aí, vinculado aos processos de execução fiscal, e o que é interessante, né? Aí as pessoas falam assim, nesse caso nem tem mediação ou conciliação, porque, na verdade, o poder público tem ali um limite que ele não pode renunciar ao principal. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Então, assim, não seria necessária Uma evolução legislativa. uma negociação. Precisaria da autorização legislativa para renunciar, mas assim, o que a gente percebeu é que o índice de acordo é muito calcado na questão da pessoa ter conhecimento e ter um pouco mais de educação fiscal. Então, eu estar entendendo para que serve o tributo, né, e eu aceitar que realmente eu devo. Então, assim, às vezes eu falo assim, eu tenho que pagar o IPTU. Mas para que serve o IPTU? Esse dinheiro que eu pago vai para onde? Então, as pessoas não têm conhecimento disso. E talvez se elas tiverem mais conhecimento da destinação dos tributos, elas realmente se comprometam com o pagamento. Que é a questão do que você falou, faz o acordo muitas vezes, paga primeiro e depois já não tem aquele engajamento para pagar todo o resto. Então, assim, eu falo desses casos desses devedores individuais, pessoas físicas, né? Então, o Sejusc fiscal atua muito nessa questão da educação fiscal também, na conscientização das pessoas. E as pessoas, às vezes, elas precisam de um fiel, assim, que seja o Poder Judiciário, nesse caso funciona o Poder Judiciário, como um garantidor. Então, às vezes eu vou direto na Fazenda, na Secretaria de Estado, e eu posso fazer o mesmo acordo que eu faço no Sejusc, porque não tem aquela flexibilidade. Mas por que no judiciário eu ainda me sinto mais segura? Porque tem uma pessoa imparcial que não é do Estado, né? Tem um mediador, eu estou dentro da justiça. Então, assim, tem esses outros elementos que podem favorecer um pouco mais o acordo na área fiscal. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, porque realmente a questão tributária, ela gera aí pouca possibilidade de negociação. Eu acho assim que essas evoluções em âmbito federal, em algum momento vai chegar em âmbito estadual, em âmbito municipal. Eu acho interessante que já está chegando mais fácil em âmbito municipal do que estadual. Mas é compreensível, né? Porque estadual a gente está mexendo com o ICMS. Então, o ICMS vai ser sempre uma arrecadação complexa de se discutir, né? Então, talvez a reforma tributária ela ainda não está tocando exclusivamente nesse ponto. Só que a Procuradoria tem um núcleo que está trabalhando a nova lei de execução fiscal, né? E lá já vem trazendo diversos métodos de solução extrajudicial de conflitos e em âmbito de tribunal superior também. Agora, o que os procuradores às vezes falam também, que dependendo da estratégia que se usa, né, de renúncia ou de redução de valor, pode incentivar o inadimplemento. Pode. Então, assim, se eu começar a dar desconto no principal, pode ser que comece a valer a pena não pagar para depois eu negociar com desconto. Concordo. Por isso tem que ter a noção de educação fiscal. Então, por isso que a educação fiscal acaba sendo uma solução que é interessante, né, da pessoa realmente entender a destinação do tributo e o benefício que pode trazer para ela. Antes aqui a gente estava conversando um pouquinho e a gente conversou sobre essa questão de negócio jurídico processual, né? Como você acha que, assim, nós como advogados, o próprio Ministério Público, poderia atuar num litígio, seja de primeira instância, de tribunal, do STF, do STJ, objetivando fazer esses negócios jurídicos processuais e caminhando para mediação, caminhando para conciliação? Pois é, eu acho que dentro da própria mediação, pode ser feito esse negócio jurídico processual, por exemplo, estabelecendo a questão das provas, né? Quais são as provas que eu vou produzir, fazendo o calendário, a calendarização do processo, para ver se eu consigo imprimir uma maior velocidade ao meu processo. A gente estava falando na área de inventários também, né, de como cada um dos herdeiros vai atuar dentro do inventário, dos documentos que eu preciso. Então, assim, tem diversas áreas de atuação que seria possível fazer em conjunto. Então, assim, nessas demandas repetitivas, por exemplo, eu sou um advogado de massa e eu tenho diversas ações sobre o mesmo assunto. Então, em tese, daria para tentar adotar alguma estratégia que eu ou suspendesse todos os processos, ou eu fizesse alguma ação que reduzisse a quantidade de processo ou a redução do próprio trabalho mesmo, né, do tempo de tramitação. Então, assim, a criatividade é infinita dentro do negócio jurídico processual, acho que dá para criar sim.
E além disso, eu acho que dá para pedir também a suspensão do processo para que a mediação seja feita fora. Não se fala isso. Hoje a gente tem várias câmaras de mediação que atuam extrajudicialmente. Então eu não preciso depender apenas do Poder Judiciário. Então eu posso, por exemplo, a minha demanda é extremamente complexa. Eu queria uma pessoa que tivesse conhecimento, por exemplo, da área de engenharia de aviação. Então eu quero que o meu mediador seja um especialista dessa área, ainda que ele não vá dar sugestões, ele vai conduzir a mediação de uma forma diferenciada. E hoje o mediador não é necessariamente um profissional do direito, a gente às vezes tem essa falsa impressão. O mediador pode ser qualquer pessoa com um nível superior. Então no TJ a gente tinha assim, mediadores que eram professores de física, dentistas, pessoal da TI, psicólogos, pedagogos. Então, eu posso ter mediadores especializados em determinadas áreas que vão conduzir a mediação do meu caso complexo e o juiz não consegue ser especialista, né, em todas as demandas. Posso ter esse profissional capacitado e eu posso ter o direito de escolhê-lo, né, dentro do mercado privado. Então, olha que interessante a gente chamar atenção para isso. A gente pode ter o nosso conflito, que é muitas vezes realmente de um valor econômico muito expressivo e de uma complexidade técnica, né? Dentro aí conduzido por um profissional que seja especialista da área. A gente poderia falar na arbitragem também aí nesse caso até. Só que aí na arbitragem eu estou delegando a decisão para esse terceiro. A mediação não, ele vai facilitar o diálogo. E por que é importante que às vezes o profissional seja especializado? Porque o mediador trabalha muito com a questão das perguntas. Então, para eu conduzir bem a mediação, eu tenho que saber o que perguntar também. Né? E nem sempre aquele mediador do tribunal, o judicial, vai saber conduzir adequadamente a mediação. Então, a sugestão, dependendo do processo, seria os advogados entrarem, ou o advogado do Ministério Público, dependendo da situação, né? Cada processo é um processo. E conversar para, eventualmente, pedir a suspensão do processo durante o prazo, costuma ser 6 meses, né, que tem lá no Código de Processo Civil, e pede essa suspensão e nomeia um mediador para tentar resolver a situação. E aí faz o acordo por petição depois, e é muito tranquilo, assim, eu acho que seria uma solução bem interessante. Né? Então, a gente pensando assim, em casos que já estão no Tribunal Superior, e o Código fala, né, que todos os atores processuais devem incentivar a solução autocompositiva em qualquer fase do processo. Né? Hoje o processo civil é estruturado de uma forma que a audiência está praticamente no primeiro ato. Então, a inicial já designa a audiência. Mas assim, as pessoas aí falam, ao longo do processo, depois que eu já percorri todo esse caminho, eu ainda posso fazer o acordo? Pode, talvez assim, você já tenha tido acesso a mais informações que te possibilitem fazer uma avaliação melhor do conflito e das chances e dos riscos, né? Que você tem de ganhar ou perder ali, ter ou não o provimento que você quer. Então, o benefício de fazer no Tribunal Superior é isso, você já tem uma maturidade no processo, né, que te possibilita que tem um uma aliado avaliação. muito bom também aí, o tempo, né? O tempo. As partes já não aguentam mais esperar, né? Sim. Eu acho que ele é um ótimo aliado para uma mediação. Segunda instância ou instância superior, né? Mas eu nem sei quanto tempo está demorando na instância superior, mas acho que é um tempo bem razoável, né? De caso a caso. A doutora Larissa fez as perguntas mais voltadas assim, para os advogados, as sugestões, né? E como que você enxerga, doutora Luciana, dentro da própria magistratura? Você acha que tem uma aceitação dos juízes assim, com essa mentalidade assim, que você apresenta? Porque nós temos uns casos lá no escritório muito engraçados, assim, da AGU oferecer um acordo, a gente aceitar, e o juiz vir e falar, não tem como ter acordo aqui, por exemplo, invocar uma matéria de ordem pública, sabe? Já vi isso também. A gente tá com uns casos assim lá no escritório. A AGU ofertou acordo, nós fizemos o aceite, aí o juiz vem e sentencia, sei lá. Ah, não, isso aqui tá prescrito. Não vou aceitar o acordo. Então, é aquilo, né, de puxar para todos os integrantes ali do processo, né? Os magistrados, assim, você vê que já estão mais também com
Eu gostaria de te dizer que sim. Cinema, tem muito advogado também que não Mas tá a não, gente viu? tem, assim, eu acho que em todas as áreas a gente tem um grupo A que é resistência. mais Resistente. que é né? mais resistente, tá? Que é mais calcado na questão do processo, que eu acho que todos nós aqui, nos nossos estudos na graduação, a gente teve uma formação voltada muito para o litígio e para o processo. Então, eu também fui advogada e aí o cliente traz e fala assim, então aqui é a ação tal, ação de reintegração de posse, ação não sei o quê. Então, assim, a gente ainda tem isso, nós temos esse ranço e a gente precisa quebrar isso. A gente tem muita dificuldade de trazer essa conscientização e que as pessoas realmente enxerguem isso como uma possibilidade viável. Então, quando eu comecei a coordenar o núcleo de mediação, eu ia conversar com todos os meus colegas para explicar o que era e para pedir para mandar os processos. Aí eles falaram para mim assim, não, Luciana, eu não vou mandar o processo para você. Porque senão parece que eu não quero sentenciar, parece que eu tô com preguiça de resolver o processo. Então, assim, é você conseguir fazer com que a pessoa enxergue que aquela solução construída pelas partes pode ser melhor que a sua sentença, e é melhor que a sentença, né? Porque a pessoa, assim, ela olhou para a realidade dela e viu, não, realmente é possível, né? Porque o advogado da União, dentro da grande limitação que ele tem de atuação, ainda assim ele ofereceu um acordo. Então, por que o juiz não vai homologar o acordo? Eu sempre falo assim, a gente tem que prestigiar a vontade das partes envolvidas. Né? Por que a sentença é mais importante do que o próprio acordo das partes? Então, eu acho que assim, a gente precisa em todos os ramos, e não só dos atores judiciais, porque a gente tem juízes resistentes, a gente tem advogados resistentes, promotores resistentes, a gente tem a sociedade que ainda resiste também, né? Que ainda pede durante a audiência, não, doutora, eu não vou fazer o acordo porque eu prefiro que a senhora decida. Então eu falo assim, olha, você vai deixar a sua vida ser decidida por uma pessoa que não te conhece bem, que está muito limitada a petições e documentos. Uau. Não é isso? Então assim, vamos pensar um pouquinho, eu estou te devolvendo o poder de decidir a sua própria vida, mas você não quer mesmo? Eu acho que é isso que a gente tem que refletir. A gente acha que a decisão do juiz é melhor. Se eu disser Mas isso aí quando na que é audiência, vai melhor? aumentar o índice de acordo. Então, assim, Mas é porque as pessoas realmente não têm essa consciência. As pessoas, porque as pessoas estão assim, sempre muito na expectativa de ganhar o processo. isso Então, acho que que eu vocês como advogados, eu acho que os clientes estão sempre muito assim, eu vou ganhar, eu falei até numa outra palestra, eu vou me vingar do outro, né? Sim. Porque a pessoa tem essa questão assim, do sentimento de quero vencer, também quero causar dor ao outro. Eu quero ter esta sensação, mas essa sensação não é verdadeira. E também pode ser que eu não ganhe do jeito que eu quero. Aí vamos botar a culpa no juiz. Sempre bota a culpa no juiz, não é Isso que eu isso? vejo como- A culpa é daquela juíza, nem leu o meu processo Eu direito. vejo isso com muita frequência, que usa o processo como um instrumento de Satisfação pessoal. punição. Não, de vou punir punição aqui, pro enquanto outro. estiver tendo processo, eu estou incomodando. E aí assim, eu Só vou que ele até esquece a que ele está se última prejudicando instância. também, né? Tá incomodando ele também, É. né? Porque enquanto não tiver pacificado, E aí Não, assim, ixi. vou até a última instância, né? Pra Aquilo. quê? Pra quê, gente? quê? às vezes até pra mostrar assim, não, eu tenho dinheiro, eu pago advogado mesmo pra ir até o final, mas só pra... E aí depois, se ele colocar na ponta do lápis tudo que ele gastou de dinheiro para que chegar perdeu até de um oportunidade, STF, Que oportunidades foram perdidas porque tinha um patrimônio travado por causa de uma briga judicial. E eu penso assim também, que é algo muito além da questão do dinheiro em si, porque as pessoas acabam ficando doentes com aquilo, né? É uma questão pessoal. Provavelmente vocês vão ter amigos que começam um litígio e você vai encontrar a pessoa, toda vez, passa 1 ano, 2 anos, ela toda vez está falando daquele assunto, sabe? Você já tá lá em outro, já viajou o mundo todo, já fez um monte de coisas diferentes e a pessoa pode ter viajado o mundo todo, mas sempre tá naquela tecla, mas não resolveu ainda, não sei o quê. E eu, assim, estudo um pouco sobre isso, acho que isso acaba criando doenças dentro da gente, sejam Sim, psicológicas e somatiza. reais mesmo, às vezes um câncer, sei lá,
porque vai somatizando essa dor, esses sentimentos negativos, né? pessoa que E a reclama do mediação acordo. tá aí pra isso. Reclama do acordo, não vai reclamar da E a sentença. pessoa vai ficando chata. Por quê? Porque o único assunto dela é o processo. Ai, aquele meu processo, gente, tá parado lá no STJ. Não Já sei te quantos falei, anos. já te falei Ai, que ainda já tá trocou lá. até o É porque- ministro. O ministro até já se aposentou, agora é outro e meu processo não foi julgado. É porque a gente está falando com uma visão mais de justiça comum aqui, né? É porque a gente está falando família, civil e tal. Vai para a Justiça Federal. Tem processo TRF tem 8 anos para julgar. Na primeira Pois instância, é, sim, é na mais primeira normal, porque tem instância. muitos processos agora. É por isso assim, que esse comportamento, às vezes, contraditório do juiz me inquieta. Porque Era para se desafogar. você Né? sentencia em acordo, você vai bater a meta, não vai? Sim, a sua estatística da sentença da homologação do acordo é a mesma do mérito, que é julgamento de mérito. Qual é a hoje. dificuldade dele dar a sentença prestigiando a vontade das partes de fazer o acordo, já que o direito realmente é da parte, mas acaba, né, me inquieta esse tipo de comportamento. E a gente tem um problema seríssimo de eficiência no TRF1. E assim, O TRF1 é isso, é uma A morosidade sistemática do absurda. TRF é para... Ele não tem uma sistemática para desafogar. É de acumular mesmo. E é da primeira região, se você compara a É. primeira com a quarta, você pega uma ação tributária na quarta, que é na TRF da quarta região às vezes, que ela termina em 2 anos. E aqui é 12 anos. Mas acho que é porque a nossa competência não é muito grande, né? São 10 É, estados, né? Eles até fizeram um desmembramento É, para agora. Minas, né? Mas Mas É, acho que sim, ainda muita vão coisa. precisar fazer vários outros desmembramentos. mas assim, nessas ações repetitivas, que a no Justiça Federal é muita coisa repetitiva, é isso. caberia uma mediação assim coletiva. Então vou chamar a União aqui. Era isso que eu Olha estava aqui, nesse pensando. caso aqui, vamos parar de recorrer em todos os casos, né? Assim, a questão jurisprudencialmente é pacificada, vamos parar de recorrer. Então, assim, vamos fazer uma conciliação pré-processual. Vamos chamar todo mundo que tem problema, por exemplo, aquele da cadeia dos expurgos inflacionários, né? Vamos chamar todo mundo para se habilitar aqui, se cadastrar e a gente vai fazer um mutirão. Então, assim, eu estou evitando o processo. Eu tô lembrando de um assunto agora, que é aquela questão da revisão da vida toda, que é uma questão previdenciária. E eles pediram para suspender, né, no Supremo Tribunal Federal, foi suspenso, só que e a prescrição? Eu não posso ficar, o meu cliente não vai poder ficar em berço esplêndido, aguardando para poder ajuizar a ação, porque tem a questão da prescrição. Então, talvez poderia começar a trabalhar com suspensões, trabalhando já na questão da prescrição. Ó, se você tem seu direito, não precisa ajuizar a sua ação, vamos de alguma forma suspender a prescrição também. Assim, como advogado nesses último mês, tiveram questões tanto dessa da revisão da vida toda, como a questão dos reajustes dos servidores públicos, 13, alguma coisinha, que eu acho que tem mais de 17 mil ações e estão entrando com ações todos os dias. E estava perto do prazo prescricional Porque essa, né? o prazo prescricional era agora. Então, me parece que teve até um congestionamento no TRF da primeira região na hora de distribuir as ações, de tanta ação que tinha. Mas por quê? Porque foi suspenso. Isso é algo que eu estou pensando aqui agora. Talvez a gente tenha que dialogar tanto com o STF como com o STJ, eu não sei a forma disso, mas começar a pensar nessas questões da prescrição e decadência, né? No caso seria prescrição, na questão prescricional também. Não adianta só você suspender as demandas, você tem que trabalhar também com essa questão prescricional. Acho que é algo muito amplo, porque a prescrição tem que estar na lei, tem tanta coisa, tanto detalhe, mas eu acho que valeria a pena, porque diminuiria muito trabalho. Porque isso não pode ter prejuízo para o titular do direito, né? Esse tipo de providência processual não Senão poderia até o próprio ter. Instituto perde a razão. Sim. Tem o CPC, tem o Instituto lá para suspender, demanda repetitiva, não sei o quê, mas se isso não traz um efeito prático para a sociedade, então acaba sendo um instituto vazio, né? Vamos, como IRTS, apresentar um projeto lá no STF, no STJ, para Uai, eles darem por que não? um jeito nessas prescrições. Mas é verdade, porque nesses últimos dias eu recebi muitas questões e aí a parte fica nervosa porque pensa, se eu não ganhar, se o Supremo, no caso lá da revisão da vida toda, nos 2 casos, eu vou ter que pagar custas, vou ter que pagar você, advogado, vou ter que pagar sucumbência. Então fica algo tão complexo e muitas vezes uma decisãozinha nesse ponto resolveria, né?
Com certeza. O que você acha da nossa ideia? Ou até já começar um plano, né? Porque assim, o direito já foi reconhecido. Então talvez se dessa mediação já viesse um plano, assim, para selecionar a forma de começar a fazer esses pagamentos, acho que seria ainda mais efetivo. Eu acho que sim. Planos sim. de pagamento, né? Sim. Porque Criar uma plataforma para cadastrar todo mundo já, ou assim, a própria União deve ter já o controle, né, de quem tem o direito. E aí possibilitar isso. Fez o cadastro extrajudicial, suspende. Quem fez lá aquele cadastro, suspende. A prescrição vai estar tudo certinho e tal. Faz uma instrução normativa, portaria, o que for necessário para que aquilo seja válido. E desafogar ali o E poder aquilo, judiciário. faz o plano de pagamento, né? É Dentro isso. de um. Aí já coloca no orçamento. critérios de Então, assim, preferência, é. como todo tipo de crédito, né? Porque a pessoa que reflete assim, olha, eu vou receber daqui 2 anos. Mas dentro, se ela também litigar, ela não vai receber imediatamente. Então, para ela vale a pena administrativamente fazer o pedido. Então a gente precisa pensar nessas outras ferramentas que são extrajudiciárias, né? Fora do poder judiciário. Isso vai assim, traz muita economia. Olha o que eu vou estar economizando não só de recursos de movimentação de processo, mas de AGU, né? De tudo. Então assim, vai e me possibilita planejar também dentro da minha gestão administrativa como eu vou alocar o orçamento para aquela demanda, né? Porque assim, como se a questão realmente eu vou perder, então eu já tenho que me planejar do como pagar. Eu não tenho que ficar tentando só postergar, porque aquilo vai me gerar mais prejuízo, que vai incidir juros, correção monetária, não sei o quê. E assim, eu tenho que tentar respeitar o direito das pessoas, né? Então, eu acho que assim, são vários fatores que incentivam a gente a adotar métodos consensuais. Eu acho que falta vontade política. Voltamos ao Falta. diálogo interinstitucional. Mas eu acho que é isso, a partir do momento. E aí eu acho que assim, o Poder Judiciário acaba que pode exercer esse protagonismo ser o grande mediador entre instituições. Né? Porque nós somos, tem que lembrar que ano passado a gente aprovou uma PEC para não pagar precatório. Você pensa na revisão da vida toda. Reajuste servidor. É complexo mesmo, verdade. Ó, já nossa conversa aqui tá tão boa, mas já estamos com um horário bem adiantado. Queria saber se nossos convidados especiais, nossos super associados aqui têm alguma pergunta? Não? Estão tímidos hoje, mas para a próxima eles vão trazer umas perguntinhas para o nosso convidado. Só que é interessante uma coisa, doutora. Sabia! É porque a doutora mencionou que teria essa resolução em 2010 e veio o CPC em 2015, né, com aquela denominação de sistema multiportas, né? Isso. E até achei interessante quando o doutor Paulo Josmo falou que foi a partir de 2016 que começou a vir várias portarias Sim. na seara tributária. Lá em 2016 tem a 396 lá da Procuradoria, que as causas acima de R$1 milhão, abaixo de R$1 milhão, a Procuradoria pode até abrir mão de executar. Ela pode usar o protesto, as cartas e tal. Eu nem sei se foi reflexo, inclusive, justamente dessa vinda do CPC. Eu me formei com o CPC de 2015. Como era... O que eu imagino é que a resolução de 2010, eu não sei se chegou a impactar essa questão da mediação e da conciliação. O que eu acredito é que teve justamente, o marco foi esse CPC de 2015. Eu queria saber a sua perspectiva, né? Se realmente faz sentido isso, se realmente o CPC de 2015 que impactou ou não, como era o antes do CPC de 2015 e o pós. Como eu me formei, atuei no CPC de 73, eu posso Eu também, falar. então. Nós, né? Tu vai correr abraçado comigo essa, nossa. Eu não sabia, eu achei que todo mundo tinha se formado no CPC de 2015. Achei que todo mundo aqui era do de Eu achei que 2015. todo mundo era de 2015. Não vamos entrar nesses detalhes. Mas, assim, eu acho que assim, o grande marco foi a resolução do CNJ, que é o que mudou. O CPC 2015, ele trouxe assim, uma ratificação do que foi criado. Então, trouxe esse sistema multiportas para um nível oficial mesmo, processual. Antes, no CPC 73, e aí vocês vão confirmar comigo, a conciliação era um ato meramente formal no processo. Então eu advoguei na época do CPC 73,
a gente chegava na audiência, o juiz perguntava assim, tem acordo? Tem acordo? Não, não tem. Declara encerrada a audiência. Eu falava que lá em São Paulo eu demorava mais tempo para chegar ao fórum do que dentro da sala. Assim, era só uma mera formalidade que tinha que cumprir. E aí, o que trouxe de diferente a resolução em OCPC? Que a autocomposição, preferencialmente, não deve ser conduzida pelo juiz. Deve ser conduzida pelo terceiro imparcial. Por quê? Porque as partes podem entender que o juiz está pré-julgando a causa, que elas vão ter mais chance de ganhar ou não, né? Elas não vão querer contar tudo durante a audiência, porque pode ser entendido como prova. Né? Embora não se esteja colhendo provas ali, eu ouvi o que a pessoa falou. Então, assim, pode ser que eu considere aquilo na hora do julgamento. Né? Então, na mediação, na conciliação, um ambiente que é sigiloso, confidencial, o que se fala. E aí algumas pessoas até na época que lançaram, que a resolução foi editada, falaram assim, eu quero que o mediador seja minha testemunha no processo, depois se não tiver acordo. Não pode, o mediador tem o dever de guardar a confidencialidade de tudo que foi falado. Então lá é um ambiente seguro. Então assim, eu acho que foi um grande salto qualitativo para que as pessoas tenham um ambiente seguro. Até que a gente tem assim, até a mesa redonda da mediação é simbólica. Por quê? Porque não tem lados opostos como tem na sala de audiência. Na sala de audiência eu tenho o autor e réu, na mesa redonda eu tenho a informação fluindo. Então, assim, tudo é construído para que se possibilite maior o diálogo. Então, assim, é uma coisa bem pensada e que realmente eu acho que mudou bastante a experiência. Agora, o que precisa é as pessoas aderirem a isso, né? As pessoas pedirem a cultura. Aí é cultural. Então, assim, é eu entrar com a minha petição inicial e não falar lá, dispenso a audiência. Então, eu tenho direito e eu quero audiência. Né? E eu quero audiência conduzida por um profissional capacitado. Né? Eu acho que a isso integração é dessa importante. ideia, né? Exatamente. Porque assim, eu dei aula naquela transição do CPC 73 para o de 2015, né? E eu dei aula justamente na parte de introdução e o começo. E o que eu me lembro desse tempo, né? Eu estudei bastante para poder dar essa aula. Se a gente parar para pensar, é porque quem estudou o CPC de 2015 não vai ter essa experiência tão afinada na mente, mas você vai lembrar também. Talvez, você vai talvez. lembrar. A gente vinha acompanhando uma evolução no Código de Processo Civil desde 2004, lá com a emenda 45. Sim, aí veio bastante. 2004, aí veio 2006, a lei que alterava a execução, né? Execução, primeira Então a gente foi sentença. acompanhando várias legislações. Em 2008, posso estar enganado só do ano, mas se eu não me engano, em 2008 teve uma portaria da Procuradoria que dizia o seguinte, o procurador pode abrir mão já de recorrer em processo que tiver repercussão geral. A gente não tinha ainda o repetitivo, né? Mas já tinha a figura da repercussão geral. Só que era uma portaria que não pegava. Porque era uma faculdade e o sistema que aquele procurador estava inserido não estimulava que ele abrisse mão do recurso, né? Ele não via que a faculdade também era um dever de ofício, né? Na cabeça dele, a litigância era o dever de ofício. E às vezes, assim, não recorrer exigia uma justificativa que era mais difícil de fazer do que recorrer. Exatamente, ele tem uma receio até de um pátio, quem sabe. Sim, uma Então, ação de improbidade. Essa concepção, assim, ela é uma coisa que, na minha visão, demanda tempo, né? O nosso novo, vamos dizer que o marco realmente é o CPC de 2015, dessa virada de chave, né? Mas essa virada de chave, ela não foi de uma vez, ela veio sendo feita aos poucos, né? Então, assim, o marco é o CPC. Só que o CPC ele entrou em vigência em janeiro de 2016. Então, ele ainda é não é nem um pré-adolescente ainda, né? Ainda é uma criança. Então, assim... A resolução do CNJ é de qual ano? 2010. De 2010, né? Então, eu acho que já estava nesse movimento, né? Já. Até para poder aprovar o CPC com essas questões de conciliação de uma forma mais ampla... É porque já tinha essa resolução, essa experiência da A resolução. gente pode até dizer que o marco é o CPC, só que na verdade esse marco ele foi sendo construído, ele foi sendo preparado. Então, eu acho que a gente vai chegar nesse modelo, pelo menos o mais próximo possível desse modelo mais eficaz. Mas eu acho que a gente precisa de tempo. É uma mudança assim, daqui a pouco, eu não sou mais o cara que vai entrar daqui a pouco na procuradoria. É essa galera que está formando agora 23, 24... os próximos juízes, né, que 27, 28 anos, não é mais um foco da minha vida ir para a magistratura. Então, eu acho que são os jovens que estão entrando agora nas carreiras públicas, eles que vão
trazer essa posição de vanguarda, né? E começar a implementar essas mudanças. Eles já estão sendo preparados nesse novo mundo. Nós não, nós já temos, nós ainda guardamos alguns vícios lá de 73, né? Sim, E sim. que vai demorar um pouco para mudar, né? Então é isso. Sim, para concluir, passar para a doutora Luciana que eu adorei assim o nosso encontro, em especial por atiçar em mim, no meu coração, essa vontade de voltar a tentar fazer esses acordos, né? Porque acho que como a gente vai ficando, igual aqueles gatinhos assim, né? Vai ficando com medo daquilo, deixa de trabalhar com a mediação, com a conciliação. Mas depois de verificar todo esse trabalho que tem sido feito e casos, né, do STF tão importantes em que foram feitas mediações que pacificaram, você já conseguiu fazer o trabalho de formiguinha e picar alguém. Já a mediação, eu acabei de ser picada com a mediação. Muito obrigada, doutora Luciana. Larissa, fico feliz. Quero agradecer muito a oportunidade, assim, muito bom trocar essa experiência com vocês. E eu acho que, assim, a gente sempre sai dessas mesas de debate com muito mais do que a gente trouxe, né? E dizer que eu estou à disposição. Aí sempre que você me convidar, eu vou estar presente. Obrigada. Que gentil. Obrigado. Obrigada então, pessoal, e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.